Que o mundo de Boku no Hero está um completo caos, todos nós já sabemos disso. Os vilões atualmente parecem ter o controle total sobre tudo, e em como um jogo de xadrez, o próximo movimento é previsto e uma peça simplesmente sai do jogo. Quer entender o que aconteceu com Lady Nagant e como os heróis podem localizar All for One? Então vem comigo nesse capítulo 315 de Boku no Hero. O capítulo começa com Shizaki falando que conhece o tal do garoto que Lady Nagant está indo atrás e que ele poderia ir com ela para confirmar o alvo em troca de algo. Lady então pensa que Shizaki pediria por vingança e Lady se nega, mas Shizaki a surpreende ao dizer que só queria que após ela derrotasse Midoriya, ela levasse o Shizaki ao seu pai. É bom nós vermos que Shizaki não pensa mais sobre seus planos que foram frustrados, ou até mesmo sobre Midoriya. A única coisa que ele pensa é em ir ver seu pai, foi a única coisa que lhe restou. Lady então fala que vai mostrar algo a Midoriya que a escola de heróis não ensina, como é o sentimento de alguém morrer por você simplesmente não conseguir salvar a pessoa. Lady Nagant então se prepara e atira em Shizaki. Mas o que ela não esperava é de que Deku desse uma de Homem-Aranha para desviar sua trajetória, usando o chicote negro, e que a velocidade de Midoriya agora estaria muito maior do que antes. E é aqui que temos dois pontos legais. O primeiro são as páginas explicando agora oficialmente o que é o Haki. Mas basicamente o Haki é um acúmulo de energia que ao ser liberado gera um movimento explosivo. Não vou entrar em detalhes, já que eu estou feliz de ter acertado e falado sobre isso nos reviews anteriores. Eu vou deixar na verdade aqui a explicação sobre o Haki aqui no card. Você pode clicar e ver o outro vídeo. Além disso, temos o paralelo que eu achei maravilhoso e que fica aqui na entrelinha para você, leitor, pegar essa referência. Lady diz que Midoriya precisa aprender a dor de perder alguém por ser fraco, mas lembre-se de que isso já aconteceu com ele algumas vezes. Deku não pôde proteger All Might, o que levou o All Might a perder finalmente o seu poder. Ele também não pôde proteger Mirio de levar uma bala e perder seus poderes. E também deixou Shigaraki acertar o Gran Torino e o Aizawa, mas Lady está falando especificamente de morte, então podemos lembrar de Night Eye. Midoriya perdeu um dos únicos heróis que o aceitavam, enquanto todos os outros o recusavam pelo garoto ser muito autodestrutivo, e Midoriya o perdeu justamente por ser fraco demais. Mas agora se lembrem de quem matou essa pessoa, isso mesmo, Shizaki, e que Midoriya acaba de salvar sem nem mesmo hesitar. Eu achei essa parte simplesmente sensacional. O Midoriya não hesita nada para simplesmente ir salvar o Shizaki. Shizaki lembrando que fez todas aquelas coisas ruins com a Eri, com o Mirio e com todos aqueles heróis que sofreram na mão dele. Shizaki também matou algumas pessoas ao decorrer do caminho de sua história. Fez muitas coisas ruins e mesmo assim o Midoriya não liga, ele simplesmente vai e salva o Shizaki. Pro Midoriya é como se fosse algo normal, o Midoriya simplesmente só vai e salva ele, como se fosse natural mesmo do próprio Midoriya. É legal também ver que a velocidade atual do Midoriya está em seu acúmulo de energia do Haki, os 45% do One for All e o uso do chicote negro para se movimentar trocando de direção nos prédios. E isso é chamado de pseudo 100%. E fica aqui uma demonstração de velocidade muito boa do Midoriya, já que ele claramente estava a quadras de distância, enquanto a bala já estava quase atingindo o Shizaki. E mesmo assim Midoriya ainda chegou primeiro. Lady fica impressionada de que a velocidade atual de Midoriya foi capaz de fazer com que ele chegasse em Shizaki antes mesmo da bala atingir o alvo. E também ela fica impressionada com a velocidade de reação que fez com que Midoriya mudasse sua trajetória para que ele conseguisse salvar o Shizaki. O terceiro portador fala para Midoriya que continuar utilizando várias habilidades simultaneamente está o prejudicando, mas ele então percebe que Midoriya está se limitando a usar vários poderes ao mesmo tempo. Lady Nagant então tenta mudar sua posição, mas de novo é surpreendida pela velocidade de Midoriya,
que acerta o cano de sua arma e o quebra. A luta então acabava ali. Lady então desiste até mesmo de usar os seus poderes para continuar se mantendo no ar, vendo que o garoto que ela está enfrentando parece ser bem diferente dos outros heróis. Midori então segura a mão de Lady Nagant no ar e vemos assim um outro paralelo aqui. Lembre-se de que no capítulo anterior vimos Lady Nagant sofrendo para conseguir apertar a mão de crianças que a viam como uma heroína, e sua mão ficava cheia de sangue, e aqui vemos de novo isso, mas de uma forma diferente. A mão de Lady Nagant aqui nessa cena está coberta de sangue, mas Midori a segura e fala que Lady Nagant ainda não perdeu aquele espírito de herói que ela tinha antes. Midori então tenta convencer Lady Nagant a se juntar ao lado deles para derrotar All For One de uma vez por todas. Vi muita gente falando que o Midori agora está com um tipo de discurso no jutsu, mas não é isso. Midori está tentando entender os vilões, e nesse caso, fazer com que eles parem de fazer tantas coisas ruins. Se eles não quiserem, Midori irá simplesmente fazer o seu trabalho e derrotar o vilão, assim como fez contra o Muscular. E lembrando, esses discursos só acontecem quando Midori tem certeza que a luta acabou. Midori então fala que Lady atirou uma bala curva em Shizaki, e se ela quisesse mesmo matar o Midori, ela teria atirado em suas costas desde o início. E realmente podemos ver isso na construção da personagem. Por que ela atiraria em alguém como Shizaki, que lembrando, já não pensa mais no mal? Se ela matasse o Shizaki, ela estaria fazendo o mesmo que ela fazia no passado. E o que isso mudaria na sociedade? Nada. E quando Lady vai dizer a Midori de que ele é um verdadeiro herói, antes mesmo que ela termine a frase, seu rosto começa a rachar e ela simplesmente explode. All For One já sabia que Lady poderia mudar de lado e fez um plano para que isso não acontecesse. Após a explosão, Hawks aparece e segura Lady Nagant. E é legal notar que há sim penas nas páginas onde Hawks aparece. Tem muita gente falando que Hawkins está com suas asas de volta a 100%, mas para mim isso não faria sentido algum. Lembrando que na última guerra, pessoal, todos os heróis eles saíram com algum tipo de prejuízo. Então não faria sentido o Hawks ele simplesmente sair ileso disso tudo. A Aizawa perdeu sua perna, Gran Torino foi gravemente ferido e segue no hospital. Nossa querida heroína Coelhinho favorita acabou perdendo parte do seu corpo em uma luta. Endeavor teve um grande choque ao descobrir que seu antigo filho ainda estava vivo, mas não era como ele esperava. Bakugou foi incapacitado e os outros heróis perderam a confiança da sociedade e Hawkins perdeu suas asas. Foi o Hawks que orquestrou essa guerra, foi ele que deu as informações, ele era um dos únicos que estava ali dentro do covil dos vilões, brigando com os vilões sozinho, enquanto os outros estavam lá no meio da cidade lutando. O Hawks ele tinha que impedir vários e vários vilões ao mesmo tempo, então meio que pra mim não faz sentido ele não ter perdido nada nessa guerra. Então acho que sim, ele tá sem parte das asas. Eu acho que é muito cedo das asas do Hawks voltarem agora. Eu acho que até o final da série, até o final de Boku no Hero, elas podem chegar ali até os 80, 90%, mas nunca voltar aquele 100% que elas tinham. Com Lady Nagant incapacitada, muitos podem pensar de que a forma para chegar em All For One agora foi embora. Mas lembre-se de que ainda existe o Shizaki em campo, e com uma oferta aos heróis, Shizaki poderia simplesmente revelar onde é a atual localização do verdadeiro mal de Boku no Hero. E é isso, pessoal, que capítulo incrível, hein? Um capítulo cheio de paralelos, eu gostei muito de alguns que foram feitos, gostei também da forma como que a Lady Nagant foi trabalhada nesse capítulo, né, com a história dela toda e o desfecho dela ali no finalzinho. Eu sinceramente esperava sim que o All For One ele fosse fazer alguma coisa com ela, só que eu não imaginava que seria nesse nível.
Se você gostou do vídeo, acompanhou até aqui, deixa o like. E lembrando, você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, isso me ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo. Fui!